Olá, tudo bem? Hoje a gente fala, continuando, né, a falar sobre ciência, tecnologia, filosofia da ciência. Hoje é o dia de tratar de desafios éticos contemporâneos, quando a gente fala de ciência e tecnologia, e a proposta que a bioética traz, ok? Então, continuando aqui, nós, a gente já viu que o período da Segunda Guerra foi marcado por muitos abusos contra seres humanos cometidos por cientistas e médicos. Mas não foi só a Alemanha nazista que vivenciou isso. Nós temos outros casos que foram levantados, como o caso da Willowbrook, na escola para crianças com deficiência, nos Estados Unidos, que de 56 a 70 infectou intencionalmente crianças com vírus da hepatite para estudar a doença. Ou o caso do Tuskegee, que a gente tem um estudo de longo termo com 600 homens negros sobre a evolução da sífilis, sobre a sífilis, a transmissão e a evolução e seus efeitos. O relatório de Beecher, que mostrou relatos e pesquisas científicas nos Estados Unidos, 22 relatos, em que havia maus tratos e abusos e a utilização de pessoas com deficientes, crianças, idosos, recém-nascidos, etc. Então, sim, você está lembrando? Você já viu isso. Se você segue os vídeos direitinho, você já viu isso. Né? Certo aí. Isso mesmo. Então, e aí como que fica? Que valor a gente tem dado à vida humana quando há esse uso tão assim de objeto da vida humana? Por que essas violações? Quer dizer, essas pessoas, por serem deficientes, ou idosas, ou crianças, ou serem de alguma etnia considerada inferior, elas foram consideradas como tendo um valor menor do que aqueles que não foram utilizados, do que aqueles que perpetraram esses abusos. E aí entra uma questão que é fundamental, é o valor da vida. Olha que fofura. Você é capaz de colocar uma etiqueta em uma pessoa, em um bebê? Quanto que vale cada um? Qual é o preço dele? Quando a gente trata de ética, da ciência, a gente trata do valor que a gente dá à vida. O que vale e não vale fazer? Que valor eu dou para alguém? Porque quando eu utilizo alguém como um objeto descartável, que eu uso e jogo fora, quando eu produzo um mal unicamente para estudar como evolui uma doença, quando eu uso como uma cobaia, por exemplo, eu não dou o mesmo valor para aquele que é utilizado. Eu estou dizendo que ele tem pouco valor para mim. E a gente lembra que o Tio Kant que disse que no reino dos fins tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra coisa como equivalente. Mas, quando uma coisa está acima de todo o preço, portanto, não existe equivalente, então ela tem dignidade. Pessoas têm preço, podem ser trocadas por outra, descartadas, substituídas como um objeto, por exemplo, esse objeto, que tem preço. Eu posso trocá-lo por um melhor, eu posso descartá-lo, eu posso mantê-lo se ele for útil para mim. Será que a gente pode fazer o mesmo em relação a pessoas? Usá-las para uma pesquisa, descartá-las? Simplesmente? Sem levar em conta que elas são pessoas que têm dignidade? Quando ocorrem abusos, é exatamente o que acontece. Né? Então, a gente tem aqui abusos não somente contra pessoas, mas abusos também
contra seres humanos e abusos contra a natureza, que afetam os seres humanos. Quando nós mercantilizamos, quando precificamos a vida, ocorrem abusos. A Rachel Carson mostrou, por exemplo, em 62, no livro Uma Velha Silenciosa, que os pesticidas estavam causando a eliminação de espécies, como abelhas, que, por sua vez, eram responsáveis por polinizações e que prejudicavam toda a vida, inclusive humana. Então, eliminar seres pequenos, aparentemente insignificantes, levava a prejuízos para outros seres. E ela traz à tona que a vida não humana também tem valor. Será que a gente pode precificar? Bom, esse período da Rachel, esse período desses relatórios todos, desses indicativos todos de abusos contra seres humanos ou não humanos, levou ao surgimento da bioética. Né? É um período que temos uma maciça disseminação da tecnologia, né, e da ciência, de coisas como uma prótese ou a incubadora neonatal, até algo como um óculos. Tecnologia se tornou extensão da vida. O que a bioética está propondo não é que a gente renuncie à ciência e tecnologia, mas que a gente pense em seus efeitos. Esse óculos é uma conquista tecnológica que é uma extensão do meu corpo. Sem ele, eu não enxergo nada. Quando eu coloco, eu posso enxergar. Isso não é um benefício. É que a ciência e a tecnologia colocaram para mim. Será que tudo é assim? A bioética vai ser um campo para refletir sobre esses impactos, né, da ciência e da tecnologia como um todo, sobre a vida humana em todas as áreas. E aí ela vem nesse cenário em que a gente tem relatos de abuso, ao mesmo tempo em que temos também avanços, muitos avanços. Fertilização in vitro, cirurgia fetal, né? Crianças que podem sofrer intervenções cirúrgicas ainda no ventre, continuariam a ser gestadas. Constatação de morte cerebral. Hoje nós constatamos a morte a partir de exames altamente tecnológicos, genética, transgenia, transplante de órgão. E também avanços que levam a revoluções comportamentais. Nós nos comportamos de forma diferente. Antes, algumas doenças eram uma sentença de morte. Hoje, são simplesmente um indicativo de um tratamento como um transplante. Muda o nosso comportamento diante da vida e da morte e leva a questionar o que é o conceito de vida, o início, o fim, se tem ou não tem preço. Outras áreas também, né? Não somente as biomédicas, mas a gente tem o uso da energia nuclear e os questionamentos sobre os seus riscos e benefícios. Lembrando que ela não serve apenas para fazer bomba, ela também serve para gerar eletricidade para milhões de pessoas ao redor do mundo. Extensão da malha de rodovias não leva somente ao aumento de acidentes, mas torna mais rápido, por exemplo, chegar aquele socorro ou aquele alimento que é necessário. O aumento da oferta de transporte, que permite salvar muitas vidas, também permite muitos acidentes. Evolução da informática, que faz a gente poder ter esta aula em que eu estou aqui e você está aí um dia e horário diferente. A Revolução Verde, aumento do conhecimento sobre a Terra, comunicação por satélite, tudo isso são transformações no nosso dia a dia, proporcionadas pela ciência e pela tecnologia. Quais são os riscos? Quais são os benefícios? Como lidamos com isso? Esse é um ponto. O Potter, em 71, diante desse cenário todo, ele propôs esse termo, bioética, como uma ponte para o futuro. Uma área que fosse de saberes que estivesse entre a ética e entre as ciências biológicas e que tivesse um objetivo, preservar a vida no planeta. O Potter não pensa na vida humana apenas. Okay? Ele inclui o meio ambiente.
No final dos anos 70, o Béchamp e o Childress propõem no Kennedy Institute que esses princípios, essas questões levantadas pelo Potter de unir a ética e o conhecimento biológico fossem aplicados à área médica, onde ele via, nós vimos vários relatos, né, de abuso, e eles viam uma necessidade tremenda. E eles propõem 4 princípios, que serão, e a linha deles é conhecida como bioética principialista. Que princípios são esses? Autonomia, justiça, beneficência e não maleficência. Autonomia, que os sujeitos saibam o que está acontecendo e tenham informações suficientes para decidir por si só, ok? Justiça, que haja uma distribuição de benefícios de forma igual, que não seja apenas um pesquisador, por exemplo, a se beneficiar daquela pesquisa, mas que aquele grupo pesquisado também tenha benefícios, o que nos leva a beneficência e não maleficência. O que é beneficência? Que uma pesquisa, uma prática clínica gere benefícios, o máximo de benefícios possível, e a não maleficência é que, se possível, não cause danos. Se evite ao máximo os danos. Vejam, se possível, quer dizer que algumas vezes não será. Né? Há riscos que precisam nos correr, mas que seja o mínimo possível, que nós possamos minimizá-los. Então, no desenvolvimento de uma vacina, por exemplo, se diminua o risco, oferecendo um tratamento. Um vai ter placebo, o outro vai ter a vacina durante a pesquisa, que haja assistência médica para ambos, e que os benefícios da vacina sejam muito maiores que os riscos, né, que o seu teste trará. Isso é um exemplo da aplicação do princípio de beneficência e não maleficência. O Hans Jonas, ele propõe uma ética da responsabilidade. E o que é isso? Ele propõe colocar aqui o meio ambiente como um todo e que a vida em si seja considerada. Que a gente pense nos efeitos da ação sobre a vida na Terra e todo ser vivo como um fim, como algo que tem valor em si, e não apenas como um objeto de uso. Né? Então, aqui está, ele vai falar que as nossas ações devem ser compatíveis com a permanência de uma autêntica vida humana sobre a Terra, o que leva ao terceiro ponto, que é a responsabilidade em direção ao futuro. Tá? Que, diante do perigo de não termos uma geração futura, a gente deve renunciar a algum benefício presente eventual. Ou seja, não posso pensar apenas no meu benefício, no meu tempo, preciso pensar em como as minhas ações afetam as gerações futuras. Como o meu uso de água, como a minha dieta afetam as gerações futuras. Quer dizer, estamos exaurindo os recursos? Né? Ou estamos caminhando para ter uma vida humana não autêntica, uma vida abaixo do desejável? Vamos deixar um planeta em que as pessoas estão condenadas às doenças respiratórias por causa da poluição? Eu vou gerar uma tecnologia que traz mais poluição? Ou eu vou buscar uma tecnologia que seja menos poluente, pensando nas gerações futuras? Então, a proposta dele é uma ética da preservação e da proteção acima do progresso e aperfeiçoamento. Como assim? Ele não está pedindo que a gente renuncie a todo o progresso e aperfeiçoamento, mas ele está colocando que a proteção e a preservação da vida estão acima do progresso e aperfeiçoamento, porque se não preservamos a vida, posteriormente também não teremos progresso ou aperfeiçoamento, porque não haverá uma população para fazer isso. Entende? Então, para ter progresso, eu preciso ter vida. A vida vem antes do progresso. O progresso se subordina à vida. Aí, com isso, nós temos alguns dos campos da bioética delimitados. Né? A bioética clínica, que trata da relação entre os diferentes profissionais de saúde e os usuários, como é que os médicos lidam com seus pacientes, como é que os enfermeiros lidam,
e todos os envolvidos, o dentista, etc. Quais são essas relações? Quanto que tipo de decisões que um profissional de saúde pode tomar, como ele deve informar, como deve ser esse relacionamento, que está ligado, isso aqui é entre indivíduos, né? Isso se liga à bioética e saúde coletiva, quando eu não penso na relação entre um indivíduo e outro indivíduo, mas no todo. Formulação de políticas públicas de saúde. Qual é a relação do Estado com a saúde? O que vai ser colocado? Então, por exemplo, campanhas de vacinação, quem é vacinado primeiro, quem é prioridade, quem não é, ela é gratuita, para quem é gratuita, são políticas de saúde pública que devem ser pensadas à luz da bioética, ou seja, quais são os benefícios, quais são os riscos, haverá justiça, os sujeitos terão autonomia. A bioética de pesquisa, a gente volta a falar, então estamos pesquisando um novo medicamento, uma nova vacina. Quais são as possibilidades e os limites? Quer dizer, quem é que poderá participar do teste ou não? Por quê? Quanto de informação essas pessoas recebem? Quais os benefícios e riscos? E aí a gente vai para a questão também do meio ambiente, porque a ética da pesquisa, ela se refere a seres humanos, mas também ao meio ambiente. O uso de animais, por exemplo, o uso de plantas, como que qual é o valor da biodiversidade, que responsabilidade nós temos para as gerações futuras. E, assim, a gente vai pensar a questão, né, e a gente vai para o quinto campo, que é bioética e tecnologia. Quais são os riscos e benefícios das tecnologias que produzimos para todos os envolvidos? Ou seja, se eu projeto um carro, se eu projeto um sistema de automação, que riscos e benefícios eles trazem em relação aos seus usuários e em relação à vida na Terra e aos seus impactos para as gerações futuras. Eu acho que ela traz as respostas, ela nos provoca a pensar qual é o valor da vida. Muito obrigada e até a próxima.